Olá, sejam bem-vindos a mais um Top 5. E no programa de hoje, filmes infantis. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sou o Felipe Fonseca. Eu sou o Juliano Rossi. E nós vamos listar aqui nossos Top 5 filmes infantis em homenagem ao Dia das Crianças. Que amanhã, se você é jovem ainda... Amanhã velho será, né? Mas tudo bem. Então, enquanto estamos aí... Né? Jovens. Eu sou jovem, né? O Gil também é jovem. Sabe aqueles quizzes BuzzFeed, essas coisas assim? Acho que 90% dos quizzes que eu faço, a resposta sempre é alguma coisa do tipo... Síndrome de Peter Pan ou a criança que tem dentro de você. Tipo, sempre tem alguma coisa. Você, tipo, sei lá, que tipo de batata você é? Vai estar lá, Peter Pan, sabe? Sim, Não, é verdade. Isso também, gente. E eu sempre gostei, né? Sempre gostei de Dia das Crianças. Até depois de adulto eu ganhava presente de Dia das Crianças, né? Também. Você também? Né? Os pais que tratam a gente que tem criança. Mas eu sempre achei legal, porque depois de adulto, se você, sei lá, você não é pai, se você não é avô, aí não tem mais uma data, né? pra gente, assim, tipo, até virar pai, né? Tipo, a gente fica sem data, assim, né? Então, eu sempre curti essa ideia de Dia das Crianças e tudo mais. Então vamos lá. Então, só para estabelecer, a gente pensou assim, filmes infantis, o que é? Filmes que você, sem dúvida nenhuma, pode mostrar para uma criança. Ele não precisa necessariamente escrito gênero infantil isso. Sei lá, aqui, hoje em dia fica até mais difícil que não tem mais locadora, né? Exato. Na época de locadora, às vezes você ia na seção infantil e tinha lá algumas comédias, tem, né? Algumas aventuras, né? Essa categoria, né? E que são filmes que são bacanas pra família. Pra criança, assim. Eu pensei bastante nisso. Pô, é legal a criança assistir esse filme na juventude, né? Então vamos lá. Quer começar? Posso começar. Filmes infantis, vamos lá. Em quinto lugar, um filme dos anos 80. Eu tô até rindo aqui porque, mano, é muito legal esse filme. E é um dos filmes que eu assisti quando criança, tipo, de aventura e assim, nossa, que filme da hora. Adventures in Babysitting, ou Uma Noite de Aventuras, de 1987. Dirigido pelo Chris Columbus. Chris Columbus, sim. E eu não sabia, na verdade, porque eu assisti quando era criança e nunca mais assisti adolescente, assim, tal. Depois de adulto, eu nunca mais vi esse filme. Sim. Eu não sabia que era do Chris Columbus. E, cara, que filme legal. É demais. Filme divertido, eu amo esse né? filme. Aquela, típica aventurinha de criança, só que não é mundo de fantasia nem nada. Não, é uma noite na cidade ali, né? Sim. E ver se eu lembro mais ou menos a história. Tipo, é uma adolescente, né? Que lá, Elizabeth Shue. Do De Volta para o Futuro, parte 2 e 3. Que lá nos Estados Unidos tem esse costume de adolescentes de 15, 16 anos trabalharem de babá de crianças menores, né? Então é aquela, tipo, ela tava louca pra sair com o menininho lá, aí levou um bolo e acabou tendo que ficar de babá da molecadinha mais nova. E aí tem uma menininha menor, mó espivitada, tem o irmão mais velho dela que é apaixonado pela babá também. Sim, né? porque a diferença é pouca ali. E aí acho que tem uma amiga dela, né, que tá em apuros em algum lugar e eles vão atrás e aí, tipo, Uma noite de aventuras, tipo... E acontece de tudo, né? Desde pneu furado até se envolver com gangues. A menininha é apaixonada pelo Thor. Tem essa também. Ela tá fantasiada de Thor desde o começo do filme. Esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Thor como personagem. Eu também. Acho que o primeiro, na verdade. E eu passei a curtir o personagem por causa desse filme e por causa dessa menina, eu também. Porque é demais. Porque ela é muito fã, né? Ela é muito fã. E ela encontra um cara que parece... Eu não lembro que parece... É tipo um caminhoneiro. Do Guincho. O Guincho, isso. E você sabe quem faz? Quem? Que é tipo o Thor, o Vincent D'Onofrio. Sério? Sim. O Vincent D'Onofrio é o primeiro Thor do cinema. Cara, não lembrava. Depois, aí eu fiz que tal, né? Mas assim, na época ele era mais, né? Que doideira, é sensacional. Não, e essa cena é muito boa, né? Que ela fica meio, tipo, embasbacada, assim. Que, tipo, nossa, eu tô... E a trilha sonora, as músicas... Tem momentos musicais. Tem momentos musicais. Começa com um momento musical. Que ela dançando, dublando. Lip sync. Essa coisa de lip sync é muito foda, muito massa. E depois ela no bar de blues. Terem que cantar para escapar. Eles entram no bar de blues e ela só pode ir embora se cantar uma canção. E daí ela canta também. Nossa. Bom, aí já tá dizendo que é um filme infantil, né? Que tipo de filme você, tipo, entra num bar que, tipo, todo mundo olha pra você sair do bar você tem que cantar, tá ligado? Não, é demais. Pra você fugir. Então, a gente assistiu quando era criança. Eu, sem dúvida nenhuma, assistiria com
um filho, um sobrinho, fácil. Esse filme cara. é sensacional. Vou assistir com a minha sobrinha quando ela estiver um pouquinho mais velha. É muito bom, muito bom. Ótima escolha. Boa Noite de Aventura. Aliás, ainda bem que esse filme apareceu aqui no Top 5, porque você sabe que ele ficou na minha shortlist do filme dos anos 80. Ah, filme dos anos 80? Filme dos anos 80. Ele não entrou porque ele não tem muito a ver com high school. Ele não é tão high school. Então, eu cheguei a colocar na primeira, sabe? Mas aí não entrou por causa disso. Mas que bom que ele está presente, porque esse filme é muito bom. Ele representa, né? Representa. Então vamos lá. O meu quinto lugar de filmes infantis. Filme de 1995. Toy Story. Toy Story. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu não assisti no cinema. Assisti em VHS, né? As famosas fitas da Disney, né? Eu tenho até hoje, né? Aqui no canal do YouTube, quem tá vendo já viu alguns vídeos, coleção de VHS da Disney, né? E depois Pixar, né? Mas aí depois foi assimilado, né? Logo depois. E virou tudo Disney. Eu assistia, assim, repetidas vezes, assim. Talvez tenha sido o filme da Disney que eu mais assisti, assim. Porque eu não parava de assistir. E eu não era, assim, tão criança. Era, não sei... Era antes de ser pré-adolescente, então eu devia ter uns 9, 10 eu lembro anos. quando ele saiu... 95... eu tinha 11, 12 anos. 12 anos. Pré-adolescente, assim, vai. Mas eu amei esse filme, amei. Porque eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui uma criança, um menininho que gostava de bonecos. Até hoje. E de montar cenários, que nem o Andy faz, assim, sabe? Tramar altas coisas, assim. Então eu me vi naquele filme quando assisti. Eu fiquei apaixonado com isso, assim. E pegar objetos do dia a dia pra montar, né? Sim. Tipo, não necessariamente um brinquedo mesmo. Pois que é, monta, pois né? é. E assim, acho que toda criança pode se identificar, mas assim, por exemplo, tem que nem o meu irmão. Meu irmão era mais de carrinho. Tem diferenças, né? Tinha colegas que eram mais do videogame já com essa idade. E eu era exatamente igual ao Andy. Eu era fã de boneco de brinquedo, assim. Tipo, então foi demais. Eu demorei um pouco pra assistir esse filme. Eu acho que eu não assisti logo que lançou. Eu acho que eu assisti um ano depois que lançou, que era o tempo que levava pro VHS sair. Então... Mas eu lembro de ter adorado também. E eu demorei muito pra assistir o segundo e o terceiro. Eu fui assistir, sei lá, anos depois, tá ligado? Que saíram, assim. Sim. Mas eu gostei bastante também. E eu acho que um dos primeiros contatos com uma animação mais bem feitinha, assim, né? Tipo, uma outra era de animação, assim. Sim. E eu lembro que na época também teve todo... Assim, eu lembro do Oscar, dele ganhando o Oscar especial, que eu já assisti o Oscar nessa época. E também aquele embate de ser o primeiro filme totalmente feito em computador. Porque a disputa era com um filme brasileiro, que era o Cassiopeia. Não lembro. Você lembra disso? Então, mas quem que foi feito realmente? E aí tinha gente que defendia o Cassiopeia, porque... Não, mas o Toy Story se inspirou em modelos da vida real, sei lá o que, sabe? Tinha uma história assim, mas enfim, tipo, foi um filme, é um marco na história do cinema. Com certeza. E continua sendo... E é um filme muito bom, ele não é só uma coisa tecnológica, né? É um filme muito bom até hoje, né? Tipo... tem isso, né? Tipo, ele não é só uma animação, não só um desenho, ele é como filme mesmo. Sim. Ele é um filme muito bom, né? Pensando em... E tinha que ser feito em animação, assim. Tinha, é a maneira perfeita pra contar aquela história, né? Tipo, então... Eles mandaram bem. Foi boa. Bom, então no meu quarto lugar é o filme também do Chris Columbus. Olha só. Foi uma dobradinha aí, de 1990. E é aquela coisa que a gente fica, nossa, que do caralho se isso acontecesse comigo. Quando eu era criança, né? Que é o Esqueceram de Mim, o primeiro. Também é o meu quarto lugar. Sério? Yeah! Não, então já vamos aproveitar pra juntar, né? Vamos. É o meu quarto lugar também. Mano, não é incrível esse filme? Não é Chris muito Columbus. legal? Aí agora a gente já tem 2 na sua lista, né? Tem 2. Ele manda muito bem. Tipo... Ele é foda, cara. Esqueceram de Mim, eu também veio rápido assim na minha cabeça. Eu já sabia que ele ia entrar. Eu também. Eu sabia que ia entrar, porque é um Foi filme... um dos primeiros da shortlist. Pra quem é criança, é isso. Tipo, que sonho. Que sonho eu ficar em casa sozinho, sem ninguém mexendo. Ainda mais se você é que nem o Kevin, que tem uns pessoal mais velho que é chato, uma família meio... tipo, família grande e todo mundo... Ele é o caçula, então tipo, todo mundo tira sal dele, todo mundo enche o saco dele, tipo, ele não sobra nada pra ele. Com dinheiro. Podendo pedir pizza, uma pizza gigante de queijo só pra mim. Tipo...
E as eu acho que quando eu, pelo menos quando era criança, eu amava isso, assim, desde a abertura do Rá-Tim-Bum, até esqueceram de mim, sei lá o quê, engenhocas. Sim, assim, muito, coisas que você... muito, você mexe aqui, daí o efeito é esse. Tem o nome disso, tem. Máquina de alguma coisa. Tem, máquina de sei lá o quê. Que uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando... Então, assim, eu ficava encantado com as coisas assim, que acontecia. E eu, durante um bom tempo, fiquei fazendo coisas lá em casa pra pregar peça nos meus irmãos, assim, sabe? Tipo, de coisas, abrindo, a porta abrindo e caiu alguma coisa, sabe? Tipo... Eu acho que eu cheguei a fazer alguma coisa bem mais simples, mas eu acho que eu cheguei a fazer com o meu irmão. Mas, nossa, é muito divertido, cara. E é um filme maravilhoso até hoje. Assim, cenas muito clássicas, né? Tipo, a do filme é desse ou a do 2? A do... Que ele coloca o filme pra... É nesse da né? pizza, né? Que vem o entregador de pizza. Deixa aí, seu animal imundo. Esse é um daqueles filmes que eu sei mais em português, o dublado do que legendado. Porque eu assisti muito como que é? Fique com o troco. Fique com o troco. Não, e fique com o troco, seu animal imundo. As metralhadoras. E o entregador de pizza capotando, assim, né? E ele pra disfarçar também que tá tendo uma festa, tem um bozo inflável, ele fica lá balançando com as cordinhas, assim. Eu era muito fã eu virei fã do Macaulay Culkin, sim, né? Total. Depois ele fez vários filmes, né? Divertidos, assim. Tinha um desenho depois Tinha um desenho, tipo, então... O desenho que ele tinha luva de beisebol. Isso, que ele batia 3 vezes e fazia um pedido. Nossa, ele foi uma febre naquela época, né? Sim. Não, Esqueceram de Mim realmente é sensacional. É a trilha sonora maravilhosa de John Williams. Sim, é meio que sinônimo de Natal, assim. É um puta filme de Natal também, né? Um puta filme de Natal. E... Provavelmente esse filme vai voltar no top 5 filmes de Natal. Pois é. Fique ligado. É bem possível. E, realmente, eu acho que... E não tem criança que não se diverte com Esqueceram de Mim, sabe? É uma criança aprontando altas confusões e zoando adultos. Assim, não tem como não agradar criança. Então... Eu acho impagável quando a mãe descobre, tá todo mundo lá, todo mundo... conseguimos, né? Porque tá todo mundo atrasado. Aí de repente ela... Kevin! ela tá quase dormindo. Kevin! E é bonito, é emocionante também. É emocionante. Tem a coisa deles voltarem. A mensagem, de você, mesmo assim, curtir sua família, né? De você valorizar a sua família. Então, eu acho que só boas coisas nesse filme. A mulher, eu tenho algumas coisas que eu confundo do primeiro pro segundo. A Mulher do Parque também é no primeiro, né? Não, a Mulher do Parque é no segundo. É no segundo? O primeiro é o cara que limpa a neve. O cara que limpa a neve. Que tem a filhinha lá e tal. Cara, nossa, Esqueceram de Mim, genial. Esqueceram de Mim é foda. Maravilha. Então você vai pro seu terceiro. Então vou pro meu terceiro. Bom, o meu terceiro também é outro clássico, de 1984. E eu fui pesquisar, não sabia quem tinha dirigido. Descobri que foi um alemão que dirigiu. E também que um alemão que dirigiu outros filmes em Hollywood também. Então, já sei. E o nome dele é Wolfgang Petersen. E o filme é... História Sem Fim. História Sem Fim. Vai dizer que é o seu terceiro lugar também. Não. Não está na minha lista. Tá. Mas poderia estar. Puta filme foda, cara. Filme foda. Eu também amava. Nossa, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu assisti esse filme, que eu fiquei maravilhado e que eu fiquei com ele muito na cabeça. Hoje eu nem lembro muitas coisas, eu lembro alguns detalhes, mas na época quando eu era criança, eu assisti várias vezes esse filme. E uma das coisas que eu ficava muito maravilhado, porque eu sempre fui meio nerdinho, né? Então, eu sempre gostei muito de ler, lia muito. Hoje eu quase não leio mais, eu leio muito pouco, mas quando eu era criança e adolescente eu lia muito. E eu gostava de ler livro de fantasia, esse tipo de coisa. Então, o fato do personagem do filme ser um menino, uma criança, que também não se dá bem com muita gente, tá meio deprimidinho lá porque tem várias coisas acontecendo, e ele se tranca numa livraria e acha um livro mágico e entra numa aventura. Sim. Isso tudo pra mim era incrível, assim, tá ligado? Ele entrar na história, sabe? Não, ele sendo perseguido e sendo jogado em lata de lixo aconteceu comigo de verdade. Sério? Comigo foi tanto, assim. Literalmente, então assim, esse filme pra mim foi assim, nossa, que sonho. E aí, o jeito como tudo é construído, cara, os personagens, sabe? O menino guerreiro, a menina imperatriz lá, o cachorro, como é o nome do cachorro mesmo? Falcon. Cara, o Falcon. Eu ficava eu sonhava. Você confunde, se é Falcon ou Falcor? Talvez seja Falcor. Eu acho que é Falcor. Eu não lembro agora. Parece que é Falcor. Eu acho que é Falcor. A gente vai ver depois.
Mas eu sonhava com aquela cena de eu em cima de um cachorro gigante voando, assim, tá ligado? A trilha sonora era muito bonito, maravilhosa, cara. A trilha sonora. A trilha sonora linda. E assim, uma coisa que também, tipo, que eu reassistindo agora trailer, cara, que me dá uma coisa assim, é a coisa dos efeitos, cara. Os efeitos serem todos em câmera, sabe? Sim. Tipo... a maquiagem. Tem muita maquiagem de efeitos. Os bonecos. Sabe? Tipo, coisa de isopor ali, mas tá muito bem feito, que, sabe? Que não é... Claro, né, tecnologia tá aí pra melhorar as coisas e efeitos em digital do caralho. Mas tem não sei se é uma nostalgia de ver as coisas feitas em câmera que, eu não sei, parece que eu conseguia me transportar até mais fácil quando era muito bem feito em câmera, que tá tudo físico ali, né? Do que algo que seja um chroma key ou, né, ou alguma coisa um pouco mais inserido digitalmente. Então isso é uma coisa que me encanta bastante. E tem uma coisa que eu gosto muito, que diferente dos que a gente citou até agora, esse tem um lado sombrio. Tem. E eu acho que é legal as crianças. Eu vi quando era criança. É legal você ter essa parte e ficar meio assustado, e ser meio assustador e meio umas coisas assim que faz você depois refletir um pouco mais, sabe? Porque, por exemplo, a questão porque de não perda chega a ser pesado, não é mas pesado. é uma coisa... E é pra criança então, mas, mesmo, por exemplo, lidar a cena do coisas. atreio do cavalo no pântano. Ah, sim. É foda. Eu chorava nessa cena. Eu lembro da primeira vez que eu assisti e eu chorava, porque eu amava aquele cavalo, que nem ele. E aí o cavalo fica e ele. Nossa, e a música é mó pra você chorar mesmo. E ele pega. Então, mas tem a ver, assim, quando a gente é criança, acontece. Você pode perder um bichinho, você pode perder alguém, tipo. Então, é um aprendizado também. Eu acho que assim, tem muita gente que fica meio com medo, né? De colocar alguma coisa um pouco, mas não. Mas, cara, as crianças são mais fortes do que a gente imagina, tá ligado? É óbvio que você não vai botar, tipo, uma cena de carnificina pra uma criança de 6 anos. Mas lidar com o sombrio, lidar com né, coisas tristes, coisa que... Eu não sei, parece o tiozão falando, mas prepara pra vida, assim, sabe? Tipo, mas eu acho, tem eu uma acho coisa legal, de... eu acho legal. Sei lá, de construir personalidade mesmo, assim, sabe? O desafio, quando ele tem que atravessar das esfinges, é muito tenso aquela parte, tipo... E também tem uma coisa... É lentinha, né? Uma cena mais lenta, assim. E tem uma coisa que eu lembro, assim, que eu ficava... Assim, eu não sabia o que era isso, mas, por exemplo, aquelas esfinges, não sei se você lembra, elas tinham os peitos pra fora, assim, eram nuas. Não... E aí, essa imagem, sabe, assim, eu não sabia direito que era aquilo, sabe? Mas até isso, assim, porque é a naturalidade. Sim. Até disso, assim, sabe? Talvez pelo filme ser alemão e tal, eles têm uma outra percepção disso, né? Diferente aqui um pouquinho dessa parte de cada América. Mas é muito legal. É um filme realmente maravilhoso para criança. Tipo... Eu recomendo. Se você tem filho, sobrinho, qualquer coisa assim, eu recomendo. Mostra pra ele. A história sem fim. Yeah. Vamos lá, então. Meu terceiro lugar. Meu terceiro lugar é um filme de... Quando estava fazendo a lista, eu fiquei pensando assim, nossa, não tem filme muito antigo. Eu falei, dane-se, a lista é minha, então não quero que se dê. Um filme de 2010. Nossa, que novo. E eu estou vestindo a camiseta. Como Treinar o Seu Dragão. Você que está só ouvindo. Nossa, terceiro lugar? Terceiro lugar. Poxa. Como Treinar o Seu Dragão. Nesse ano que a gente está fazendo, vai sair o terceiro capítulo. Em 2018 vai sair o terceiro filme para fechar a trilogia. Mal posso esperar, porque os 2 primeiros são maravilhosos. E coloquei o primeiro... Por que é o primeiro? Porque o segundo é tão bom quanto, mas eu coloquei o primeiro porque é o primeiro. Eu gosto demais desse filme. Muito, muito mesmo, assim, nos aspectos técnicos, né? A trilha sonora é maravilhosa, a fotografia, tudo muito incrível, assim, mas a história. E é um desses que, assim, é bem fantástico, não sei se você assistiu. Não. Conta a história de uma aldeia estilo viking, assim, né? Os vikings e tal, que são assolados por dragões, ataques de dragões. Até que um dia o filho do chefe da tribo lá e tal, ele vê um objeto caindo do céu e tal, vai lá investigar e tem um dragão. E é o dragão da raça mais temida e perigosa e tal. Só que ele faz amizade com esse dragão. E aí, esse embate dele convencer a aldeia dele, o pai dele, de que os dragões não são de todo mal, assim, que daria para eles conviverem, que eles não precisam viver em guerra e tal, né? E aí esse vai ser o drama do filme, né? Ele escondendo isso do pai dele, ao mesmo tempo que... Porque ele é um nerdzinho, coitado, ele não é que nem os colegas que já são fortes, guerreiros, mas ele cria esse laço com o dragão, e esse laço deles
é muito encantador, assim. O dragão, que é o Banguela, né, o Toothless, ele é um misto de gato com cachorro, assim, né? É bem um bicho de estimação. Então, as expressões, tudo que ele faz, se você é desses que curte animalzinho, vê vídeo, já fica tipo, não tem como não se apaixonar pelo dragão, porque é um bicho muito encantador, assim, né? E é muito essa relação que a gente tem com bichinhos, sabe? E então as cenas que eles... Aí você imagina, né? Tudo que coloca a partir daí é de partir o coração, né? Porque primeiro que você já se emocionando com o laço deles, e aí quando eles começam a correr riscos... e você já imagina que vai estar todo mundo contra eles, né? Daí você já fica assim... E tem uma coisa assim, que eu não queria estragar pra você que não viu, mas acontece uma coisa no terço final do filme que não costuma acontecer na maioria dos filmes assim. Tem uma consequência real às ações do próprio herói. E aí o herói, e isso vai valer para o segundo filme, que também é maravilhoso, porque ele carrega isso, né? Carrega sequelas de algo que acontece nesse primeiro filme. E quando eu vi no cinema, né? E quando é uma sequência belíssima, assim, né? Que acontece uma coisa, a gente fica... Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí tem um fade out, aí o fade in pra cena seguinte. E aí mostra a consequência. Eu comecei a chorar, tipo... Caralho! Porque eu não acreditei no que eles fizeram, porque eu nunca tinha visto um filme... Tem outros, e agora a gente já começou a ter mais disso. Mas que acontecesse aquilo. E aí esse personagem principal ganha um outro status. Ele ganha uma outra representação, ele ganha uma outra... Pra sequência, por exemplo. Que já aborda outros temas, é uma outra discussão na sequência, né? Que também é muito, muito boa. Então, assim, esse filme mora no meu coração. Eu lembro que nesse ano, foi o mesmo ano do Toy Story 3, e os dois foram indicados ao Oscar. E eu fiquei assim, eu falei, puta, Toy Story 3 vai ganhar. Mas que droga, porque se não fosse Toy Story 3, sabe, um outro ano que não tinha um Toy Story 3, ele podia ganhar. E até assim, e não é um filme da DreamWorks, né? Não é um filme da Pixar, da Disney, tipo, que geralmente ganham quase todos. Então é uma pena que calhou de ser nesse mesmo ano, porque assim, é belíssimo. E eu mal posso esperar pelo terceiro, que vai fechar essa... Cara, engraçado, né? Eu não lembro, talvez eu tenha assistido, não sei se eu vi trailer, porque tem algumas coisas que me vêm na cabeça, talvez eu tenha visto só trailer. E não foi acho que não me pegou muito, assim, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu nem vi o segundo, nem fui atrás do segundo, tipo, pra mim passou meio que batido. Na Netflix tem uma série que vai terminar, assim, o terceiro filme ele vai concluir tudo, inclusive essa série de desenhos que tem na Netflix. Tem uma série, assim, de desenhos de 20 minutos, né? Tem uma série que se passa nesse mundo, né? Que é corridas de dragões e tal. Então tem bastante disso na Netflix, quando você tá navegando, assim, sempre aparece, assim, né? Mas os filmes são esses dois e aí esse ano vai sair o terceiro, né? Pô, agora eu fiquei curioso, acho que eu vou atrás de ver. É muito bom. Gosto demais, muito emocionante. Eu gosto de filme infantil, é bom, é assim, cara, que emociona. Que é o caso do meu segundo lugar, que também tem um lado sombrio, que é de 1986. O diretor, eu não conheço, talvez você conheça, não sei, Jim Henson. Sim, é o criador dos Muppets. É o criador dos Muppets, isso, é verdade. E é um filme com uma participação de David Bowie. É o Labyrinth, ou Labirinto. E aí tem um subtítulo, A Magia do Tempo. A Magia do Tempo. É outro filme também de adolescente que entra num mundo completamente paralelo de fantasia e aventura e tem que passar por várias provações e tal, não sei o quê. Eu acho que até hoje eu gosto desse tipo de coisa, de você se transportar para uma outra realidade, passar por várias provações e cumprir alguma missão, assim, sabe? Eu recentemente li um livro do cara do Sandman, o Neil Gaiman. Eu nunca tinha lido nada dele. E aí eu li um Lugar Nenhum. E é meio isso também, é um cara que vai pra uma realidade paralela. Mano, eu fazia tempo que eu não lia nada, eu peguei um pra ver se retomava a leitura assim e devorei o livro. E o Labirinto, pra mim, é isso, tipo, é aquela menina que, tipo, saco que eu tenho que cuidar do meu irmão mais novo, que é um bebê. E ela meio que, tipo, eu gostaria que você não tivesse nascido, sabe? Aquelas coisas assim. E aí, tipo, tempestade, e de repente aparece o David Bowie, lá, o personagem do David Bowie, que é meio, tipo, um mago, uma entidade, assim. E você conhece o irmão dela e fala, mano, tipo, você vai ter que passar pelo labirinto pra pegar ele de volta. Sim. E aí é um labirinto muito foda, cheio de coisas, cheio de perigos e tal, não sei o quê.
E ela meio que também tem a coisa da redenção, né? Dela, tipo, se arrepender de ter falado aquilo do próprio irmão, né? De dar valor à família e tal, não sei o quê. Mas é muito... O filme todo também é muito bonito, cara. Também, de novo, a coisa dos efeitos em câmera, da maquiagem, dos bonecos. Tem boneco pra caramba, tá? Que você falou, né? Do criador dos Muppets. Tem muito bonecos bizarramente lindos, assim, sabe? Tipo, tem umas coisas muito bizarras. E eu não posso falar de Labirinto sem fazer uma menção honrosa também a um filme brasileiro que foi um rip-off desse filme, praticamente, que é o Super Xuxa contra o Baixo Astral, que tem algumas cenas idênticas, tá ligado? E eu lembro quando eu era criança, eu não me liguei, eu assisti um tempo depois eu assisti outro e passou. Depois de adulto eu falei, caralho, mano, é muita cópia, assim. E que também é do caralho, tá ligado? O Super Xuxa contra o Baixo Astral é do caralho, Guilherme Caran, foda. Mas enfim, Labirinto pra mim é um filme da minha vida que ficou muito na minha cabeça durante muito tempo, principalmente também por causa de ter esse lado mais sombrio que eu ficava meio assim e que foi o que acabou me fazendo uma pessoa que curte um pouco filme de terror depois, tá ligado? Então, acho que é isso, cara. É um filme que me emociona sempre, assim, e que eu vibro por assistir e acho umas coisas bonitas mesmo, assim, sabe? Eu preciso rever, porque esse filme eu só vi na época. Eu vi algumas épocas depois. Só vi quando era criança, então minha memória dele é meio fragmentada, assim. Eu não revi depois, né, de adulto e com outro olhar e tal. Então só tenho minha lembrança lá, tipo, de criança, então eu preciso rever pra... Mas vale a pena. Não, minha paixão da infância, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Também. Então vamos lá, então, pro meu segundo lugar também. Filme de 2001. Olha. E quando eu tava pensando, assim, bolando, ele não tava na primeira lista e depois eu fui vendo ali e eu falei, não, cara, esse filme tem que entrar. Esse filme tem que entrar, definitivamente. Aí eu fui pensando em todos os motivos, sabe? Por que eu mostraria para um filho, para um sobrinho, para uma criança. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Boa. Porque, assim, os livros, sem dúvida nenhuma, é os livros perfeitos para você introduzir um jovem leitor para o mundo da literatura, assim, porque... Você leu todos? Li todos na época, assim, devorei e foi a minha renascença nos livros, assim. Porque antes eu sempre, que nem você, né? Criança, lia muitos livros, aí eu tive um período assim, lendo livro, e aí fiquei um tempo estagnado, no final ali dos anos 90 ali. E aí quando chegaram os livros, aquela febre toda, fui ler, e quando eu fui ler já tinha os 3 primeiros, então li os 3 primeiros numa tacada só, assim, e aí mal podia esperar para sair o quarto já tinha saído, mas não tinha saído no Brasil ainda, tipo, aí já começou aquela loucura. E aí, como não podia ler ainda o 4º livro, fui ler O Senhor dos Anéis. Aí, depois do Senhor dos Anéis, aí fui ler outras coisas. Aí voltei a ler. Por causa lá no começo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por causa do Harry Potter. Então eu imagino, e eu já um pouco mais velho, né? Imagino pra criança. E a gente vê muito isso, né? Falando, né? Depoimentos disso, de que é uma ótima introdução, né? Porque é demais. O mundo que a J.K. Rowling pinta nos livros é sensacional. E o filme, o primeiro filme especialmente, eu não acho que é o melhor filme. De longe, assim, talvez o primeiro filme, se eu botasse no ranking dos filmes, ele estivesse em último lugar até, como filme. Mas ele é perfeito para essa introdução também. Sim. Assim, ele é... porque pensando no top 5 filmes infantis, ele é o melhor. Eu não vou indicar os últimos, eu não vou indicar nem o terceiro, porque o terceiro eu não acho que para mim talvez seja o melhor filme. Que e é o que começa já uma virada. Mas já começa uma virada. Ele talvez, eu não sei, assim, é porque eu quando era criança também assisti, né? Eu tinha 7, 8 anos, assisti Platum. Mas não é por causa disso que eu vou recomendar, né, Gil? Eu assisti assim 4 de julho. Então, a gente assiste essas coisas, mas não quer dizer que é pra assistir, né? Então, assim, o Harry Potter e a Pedra Filosofal seria o filme infantil, sem dúvida nenhuma. E esse mundo encantado e os personagens maravilhosos e o trio, e aí você tem 3 pessoas com quem se identificar. Minha personagem favorita nos livros e nos filmes é a Hermione. E ela tá impagável nesse filme, assim, o casting é perfeito, né? O casting de todos eles, o casting é muito bom, os professores, cara, né? O casting é... E que sorte também, né? Que os 3 continuaram bons, né? E só foram melhorando, na verdade. Né? Porque eram crianças, nem toda criança depois continua boa, né? Tipo, e eles continuaram... Né, subindo e tal. Podia ter desencanado totalmente, né, da carreira de ator depois de crescer. Pois é. E esse filme aqui também é dirigido pelo Chris Columbus. É verdade. Então, somados aqui, já temos 3 filmes do Chris Columbus. Por enquanto. Chris Columbus,
Se você... Uma franquia de filmes infantis, você chama o Chris Columbus. Mano, ele tem muitos filmes foda, né, galera? Tem outros que não vão entrar na lista, que também... De infantis, inclusive. Infantis, que poderiam entrar aqui, né? Então, pra não entregar nada, mas por enquanto, né? Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal, sim, sem dúvida nenhuma, é um filme maravilhoso para se apresentar para uma criança. E eu acho muito legal como deve ser assim também nos livros, que eu não li, mas nos filmes, não só com relação à história, mas com relação a toda a direção dos filmes mesmo, vão crescendo junto com as crianças, né, cara? Isso eu acho muito louco, porque o primeiro filme ele é realmente mais infantil. Sim. Do terceiro para frente ele começa a ficar um pouco menos infantil, né? Ele começa a ficar um pouco mais sério, começa a lidar mais com o sombrio, né? Então, tipo, isso eu acho uma coisa muito legal, né? Harry Potter dele crescer junto, assim. Não, é demais. Foi crescendo com o público que estava lendo naquele momento, né? Lógico que aí vai variar, as pessoas podem chegar a ele com qualquer idade, né? Mas foi crescendo com o público que começou lendo, né? Então, e a partir do terceiro já e tal, vira uma luta dos jovens contra o fascismo. Né? Então, que pertinente, não é verdade? Harry Potter ele não. Massa, cara. Bom. Primeiro lugar, então. Primeiro lugar, tô achando, será que vai dar um empate aí, cara? Não sei. Eu tenho certeza que não. Porque o que eu coloquei, você não colocou. Então tá. Porque eu coloquei um que é muito clássico, tá ligado? E eu sei que todo mundo da nossa geração gosta. É um filme de 1985, diretor Richard Donner. Goonies, cara. Good enough for you? Good enough for me. Cara, Chris Columbus, 4 filmes. Não é Chris Columbus. Não é. Richard Donner, tá certo. Richard Donner, Richard Donner. Eu por um segundo pensei, nossa, é outro do Mas Columbus. se não me engano, eu acho que tem alguma coisa ele dele é produtor. Eu vou checar agora. Eu acho que tem alguma coisa dele no meio. Ele é um dos produtores, eu tenho quase certeza. E, mano, assim, a gente cresceu também com Indiana Jones, né? Sim. O Goonies é Indiana Jones com a gente sendo os principais, tá ligado? É o sonho. Isso eu acho muito foda, cara. Que é tipo... É uma puta aventura, tá ligado? Com vários... Mano, tem pirata, tem de tudo, tá? Uma busca pelo tesouro, um mapa. A coisa de ter um mapa, sabe? Tipo, e a coisa dos gadgets, tá ligado? Das crianças, tipo... que eu pego a mochila, bota a lanterna, e tem um japonesinho com vários gadgets mesmo. Essa coisa de você... vamos se preparar pra aventura, tá ligado? Tipo, eu sonhava com isso quando era criança, cara. Teve uma vez que eu e um amigo meu... Ele não deve nem lembrar disso mais. O Fabinho, a gente tava no pré ainda, lá no Colégio Salesiano de Sorocaba, tinha um morrinho assim dentro do colégio, que a gente ficava, nossa, vamos vir de madrugada, invadir o colégio pra gente escalar essa montanha, tá ligado? E a gente ficava pensando o que a gente tinha que trazer corda. O Chris Columbus é roteirista. Tá explicado. Então tá aqui de novo. E, enfim, mano, mexe muito com a imaginação da criança, tá ligado? Tipo, e é um filme que você consegue assistir vibrando o tempo inteiro, tá? Porque o tempo inteiro tá acontecendo coisa, você fica tipo... sabe? É muito empolgante, cara. E tem vários personagens com quem você pode se identificar, né? Sim, tem essa também. São vários tipos e estereótipos, assim. Eu sempre me identifiquei bastante com o protagonista, por ser uma coisinha lá... Né? Não que eu não tinha asma, né? Ainda bem. Mas ele com a paixão pela ruiva, que eu já falei aqui, a Carrie Green, no Top 5 anos 80. Carrie Green sensacional. Mas me identificava muito com o Dado, que é o chinês. O chinês. Por causa das bugigangas e das coisas, eu sempre fui assim das bugigangas, tipo. E é o mesmo ator que faz o Tempo da Perdição. Ele é o Short Round. Nossa, é ele. Verdade, então, assim, eu era fã dele, assim, tipo, demais. Não, é muito legal, cara. Obviamente que eu me identificava um pouco com o gordinho, né? Como que é o nome dele mesmo? Não é o Bocão é o outro. Bocão é o outro. Bocão é o piadista, né? É o piadista. Quando eu era menor, eu me identificava mais com o gordinho. Depois, quando eu cresci um pouco, eu me identificava mais com o Bocão. Porque, você é bem Bocão hoje em dia. Hoje eu sou mais Bocão. Meu hipster, assim. Eles as camisas meio havaiana, exato, né? E tipo, usam o humor como forma de... que nem o Chandler, né? Exato. Versão infantil do Chandler. Mas na época que eu assisti, eu era gordinho e gostava de comer, né? E era quietinho, assim, e tal. O irmão mais velho do personagem principal, qual que é o nome do... É o Mickey? É o nome do personagem? Acho que é. O irmão mais velho é o Josh Brolin. É? Não.
Matt Dillon. Puta, tenho que ver aqui. Alguém que fez coisa depois. Alguém que fez coisa depois, mais velho e tal. E os vilões, né? O Joe Pantoliano é um deles e tal, tipo, muito... Nossa, os vilões são incríveis, cara. Porque, tipo, eles são... Você consegue perceber que eles dão medo naquelas crianças, mas eles como personagens, eles não passam medo, sim, tá ligado? É. Não é aquela coisa que, tipo, é pesado. Nossa, esse cara pode matar. Não, é um negócio mais... Isso eu acho muito louco, como eles conseguiram fazer isso nesses filmes infantis dos anos 80 de aventura. Mano, tem cena de tiro, tá ligado? Isso é um bagulho muito pesado, mas que eles botam de uma maneira meio, tipo, fantasiosa ali mesmo, sabe? Tipo, você sabe, tipo, ninguém vai levar um tiro ali, sabe? E então... uma cena que eu adoro é quando eles interrogam o comilão. É que ele fica chorando, ele fica contando desde o dia que ele nasceu. Conta tudo! E aí ele começa a contar tudo! Tipo... E aí eles lá, tipo, eu não aguento mais. E por que não sei quando? Aí eu fiz não sei o quê. E chorando, né? Ele conta tudo. É muito bom. Muito bom. E o Slot, né, cara? Né? O Slot. Vamos combinar que o Slot é foda. Tipo, ele de super-homem lá, salvando ela. Mano, puta coisa incrível, cara. É demais. O Goonies é muito bom. Goonies, E em primeiro lugar, na minha lista... Tô curioso. Né? É um filme... É uma animação de 2002, japonesa. Japonesa? Né, do mestre Hayao Miyazaki. A Viagem de Chihiro. Eu revi recentemente e é maravilhoso esse filme. Acho que esse filme reúne muitas, assim, vários filmes do Miyazaki poderiam estar nessa lista e eu escolhi esse porque, não sei, eu acho que é um bom representante, assim. Muita gente cita, né, Meu Vizinho Totoro, tantos outros poderiam ser citados, mas para mim A Viagem de Chihiro reúne o que é de melhor, assim, é uma obra-prima mesmo, como algumas dos outros filmes dele e do Estúdio Ghibli. E revendo recentemente, ele junta muitas das coisas que a gente falou aqui de alguns outros filmes, né? Que tem essa questão do medo, coisas que não são tão... Mas eles apresentam de uma maneira tão fantástica, porque assim, é um filme com mais de 2 horas, e eu lembro quando eu vi no cinema, tinha crianças na sessão, e não era dublado, era legendado, e as crianças atentas o tempo todo. A gente sabe que a atenção das crianças dura um pouco menos. Então, às vezes, a criança, num filme mais longo, ela começa a ficar inquieta, começa a querer ir embora, fazer barulho. Não aconteceu isso na sessão. E depois, anos depois, eu fui assistir também o Castelo Animado também dele, mesma coisa. Tipo, Nossa, é foda também. E, então, isso mostra o poder, assim, daquele mundo... Porque, assim, o mundo que ele cria é uma coisa, assim... única e mágica e que te conquista assim os olhos. E diferente de alguns outros filmes do Estúdio Ghibli, eu acho que também esse é um dos motivos. O Meu Vizinho Totoro também, mas a protagonista é uma criança. E então essa história é vista pelos olhos de uma criança. Então eu acho que é muito fácil uma criança se identificar com aquilo, né? E se ver naquele universo. E ela tem que salvar os pais dela, tipo, porque os pais dela viraram porcos e aí ela tem que cuidar dos pais dela. E coisas pequenas, ela trabalha, ela deixando de ser mimada. A ideia também do filme, né? A moral do filme é muito legal. Tipo, pra uma criança mimada, porque ela quer mudar de cidade, ela fica só reclamando. E é bem comum, né? Crianças, né? Assim, é muito comum, né? A gente, quando é criança, ser meio chato, assim. E então ela vai ter um aprendizado ali, né? De aprender a fazer as tarefas, aprender a se virar, aprender a ter consideração com os outros. E tudo de uma maneira, assim, visualmente... então isso fala, tipo, os filmes dele são todos... assim. Os universos que ele cria tem uma sensibilidade muito grande ali, né, na coisa do visual mesmo. É bonito pra caramba. Sem dúvida nenhuma, é aquele tipo de filme que você, depois de adulto, você tem uma outra apreciação. Sim. Né? Mas, até por essa experiência que eu tive no cinema, assim, com outras crianças e tal, a força que ele tem para prender a atenção, para encantar e conquistar, mesmo com a duração que tem, mesmo sendo num idioma diferente, é sensacional, assim. Então, é realmente apaixonante e abre um mundo de possibilidades. Eu acho que é isso que é muito legal. Ele é muito lúdico. Ele é meio louco até em certas partes. Mas isso é muito legal, porque isso a gente tem quando a gente é criança. A gente vai perdendo isso. Então, eu acho isso muito legal, a gente ter isso. Porque criança é meio assim... Quando a gente é criança, a gente imagina as brincadeiras, né? Coisas assim, nada a ver. É meio isso, só que ali na tela, feito... visualmente, né? Então eu acho isso muito, muito incrível. Assim. Eu acho isso um tipo de coisa muito rica para mostrar para uma criança, cara, né? Voltando naquela questão, eu mostraria para um filho, para um sobrinho, tipo, é muito rico isso, cara. Tipo,
para uma criança, né, que ainda está descobrindo coisas e a criatividade está ali meio à flor da pele, tipo, é um negócio muito... É de encher os olhos mesmo, assim, né? Então, eu acho que vale muito a pena também mostrar para a criançada. Então é isso, pessoal. É isso. Esse aqui foi o nosso Top 5 filmes infantis. Filmes infantis. Mas que os adultos também podem assistir, sem problema nenhum. Eu vou assistir agora lá. É muito filme bom, muita coisa ficou de fora. Eu fiquei... Na sua lista acabou não entrando também. Na minha também não. Eu fiquei abismado que não coloquei nenhuma animação da Disney. E, assim, eu não sou uma pessoa muito Disney, né? Tipo, eu não tenho... eu tenho que confessar aqui, galera. Eu não fui de assistir muito filme Disney quando eu era criança. Sim. Mas sim, eu fiquei espantado de você não ter colocado, porque você eu fã da fiquei Disney. assim, mas eu falei, mas essa coisa de representar outros estilos e tal, sei lá, e acabou não entrando. Eu não coloquei nenhuma animação, coloquei só filme, mas, enfim, só live action. Então. E teve alguns que ficaram aqui no meu shortlist. Bom, muita coisa, mas apenas 5 puderem entrar. Se vocês quiserem saber quais outros entraram no shortlist, comenta lá que a gente comenta embaixo. Exatamente, aqui no YouTube. E se você quiser mandar uma mensagem pessoalmente aí para nós ou seguir a gente nas redes, onde que o pessoal pode encontrar, Gil? Eu estou no Instagram, no @GilFRossi e também no @Pochecamilo, que é o meu perfil de tirinhas. E eu estou em Felipe Fonseca PS, tudo junto, no Instagram, no Twitter e no YouTube também. É isso. Um bom dia das crianças para vocês aí. Feliz dia das crianças para todo mundo que é pai, mãe, pessoal. Escova o dente depois de comer doce. Exatamente. Os dentes são muito importantes. Depois você ficar velho é mais difícil. Complicado. Dentista é caro. A gente se vê no próximo Top 5. Até Mais.